Soberano Deus, poderoso Pai, eu quero neste momento, Senhor, te apresentar esta tenda, Senhor amado, essa tenda do encontro, de onde, Senhor, estaremos assim, gravando, Senhor, os vídeos, falando acerca da Tua Palavra, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando poderosamente tudo que for feito, Senhor, nesta tenda, para a glória e o louvor do Teu santo nome, que vidas possam ser alcançadas, tocadas, abençoadas, transformadas, libertas, salvas, pelas palavras que serão ministradas, Senhor, através dos vídeos gravados nessa tenda. Ó Deus amado, e que pessoas possam ser esclarecidas, não pelo homem, mas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que tudo pode, tudo sabe. Como diz a Tua palavra, que prescruta os pensamentos de Deus. Ó Senhor da glória, eu apresento a Ti, consagro a Ti, Senhor, a esta tenda, chamada Tenda do Encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, queridos, estamos aqui falando de um local, né, que chamamos Tenda do Encontro, de onde nós vamos estar, a partir de agora, gravando alguns vídeos, falando sobre a Palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, e onde podemos daqui também responder algumas perguntas aqui da Tenda do Encontro. Você pode ver, estamos em uma tenda, onde nós vamos estar falando acerca da Palavra de Deus, né? Onde vamos estar respondendo perguntas, comentários, alguns estudos, coisas acerca da Palavra de Deus. E hoje eu quero já, nesse primeiro vídeo aqui de dentro da Tenda do Encontro, trazer uma palavra muito interessante, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 6, no livro de Marcos. Tá? E desde já eu quero pedir a você que deixe aí o seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E no final do vídeo, se caso você também não gostar, não tem problema nenhum. Pode deixar o seu dislike aí, o seu não gostei. Gostei ou não gostei, não tem problema. Só pra gente saber também a sua opinião sobre aquilo que está sendo produzido. Ok? Então o livro de Marcos, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo aqui. Deixa eu me ajeitar aqui dentro da tenda, né? Marcos, capítulo de número 6, eu vou estar lendo aqui, a partir do versículo de número 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu em um monte para orar. Jesus, ele havia multiplicado os pães, os peixes, alimentado cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e deu uma ordem aos discípulos para que entrassem no barco e seguissem para Betsaida, passasse para outra margem adiante dele. E Marcos, né, insiste, ele destaca aqui que Jesus insistiu com os discípulos que fossem adiante dele. Isso nos dá a entender que ele encontrou uma relutância da parte dos discípulos
relutaram com ele em irem sem ele. Talvez ele estivesse pensando das outras vezes ou da outra vez que Jesus estava no barco, dormindo, e sobreveio uma tempestade. Talvez um olha para o outro, Tomé olha para João, Bartolomeu olha para Tiago e fala: da outra vez ele estava com a gente, você viu no que deu, né? Surgiu uma tempestade, ele estava lá, e agora sem ele? Ou talvez estivesse pensando como que ele iria fazer para depois ir adiante. Não, a gente espera, despede a multidão, não. Depois a gente pega o barco e vai. Mas Jesus insistiu em dizer para eles: vai adiante de mim. E quando Jesus diz que vai adiante de mim, é porque ele também vai depois. Ele também vai depois. E o grande mistério disso aqui é que a mente humana não consegue captar a fé do homem, às vezes é tão pequena que não consegue imaginar como que Jesus ele vai fazer para ir depois. Então ele só vai no dia seguinte, quando outros barcos estiverem tomando a mesma direção, vai alugar um barco, o que ele vai fazer? Só que Jesus ele não somente despede a multidão, ele vai ter um momento de oração, só o Pai e o Filho. Ele precisava desse momento de oração, só o Pai e o Filho. A gente precisa de momentos que é só nós com o Pai. E Jesus, depois de ter orado, é que ele resolve descer do monte e ir ao encontro dos discípulos. E quando Jesus faz isso, que ele se aproxima e já está, como diz o apóstolo Marcos, João Marcos, ele já está a ponto de ultrapassar o barco, enquanto os discípulos estão lá lutando contra as ondas, andando sobre as águas. E eles se assustam, pensam que é um fantasma, gritam de pavor, até que Jesus diz: não temais, sou eu. Então o que eu quero destacar aqui? 3 coisas eu quero destacar para você. A primeira é que Jesus não disse para eles que ia para o monte orar, nem a que horas que ia chegar, nem de que forma que ele ia adiante, ou melhor dizendo, depois dos discípulos. Ou seja, Jesus ele nunca vai te dizer a forma que ele vai agir, que ele vai fazer. Mas uma coisa ele diz que ele vai fazer. Na primeira viagem, na primeira tempestade em que Jesus estava dentro do barco, ele deu uma palavra: passemos para outra margem. Então ele falou: olha, nós vamos sair daqui, mas nós vamos chegar lá. Ele não disse o que ia acontecer no meio do percurso, no meio do trajeto, mas ele deu uma ordem que ia chegar. Ele não precisa te dizer como que ele vai fazer. Quando ele diz para você que vai fazer, que vai acontecer, já aconteceu. Segunda coisa que eu quero destacar para você é que para ele insistir é porque os apóstolos tinham alguma dúvida de como ele poderia ir. Ou seja, a nossa fé, muitas das vezes, ela é pequenina, ela é muito limitada. Por isso que Jesus disse que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. Não pelo seu tamanho, mas pelo seu efeito. Porque o grão de mostarda é pequeno. Todavia, ele não se limita à sua pequenez, ao seu tamanho. Mas ele germina na terra, nasce uma planta, cresce um arbusto, faz sombra, alimenta e produz. Então a fé precisa produzir.
Não importa o tamanho, mas ela não pode ser limitada. Não é o tamanho da tua fé que determina o que vai acontecer, mas é a forma com que ela é trabalhada na sua vida é que vai determinar aonde você vai chegar. E a terceira coisa que eu quero destacar para você nessa passagem é que Jesus, ele não está limitado a tempo, a espaço, a circunstâncias. Jesus falou, está falado. Jesus prometeu, já está cumprido. Jesus disse que vai fazer, ele já fez. Ele não é como eu ou você que precisa correr atrás para conquistar. Mas quando ele promete, ele já tem para te dar. Quando ele promete, ele já deu, ele já fez. Não importa o que aconteça no meio do percurso, mas ele já te deu a bênção, ele já te deu a vitória. Você pode não estar vendo ainda, você pode não estar tocando ainda, você pode não estar desfrutando ainda, mas ele já te concedeu a vitória. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, diretamente aqui da tenda do encontro. Talvez você esteja escutando alguns barulhos ao redor, é porque essa tenda não está no lugar acústico, né, com um isolamento acústico, mas ela está no local onde você pode ouvir vários ruídos ao redor. Mas o que importa é que você ouça atentamente a essa palavra. O que importa é que você não somente ouça, mas que você viva essa palavra. Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir, de compartilhar e se inscrever. Fique na paz de Cristo Jesus e até o próximo, se Deus quiser.